E aí, outra coisa que acontece na reunião, que é muito interessante, isso vocês vão participar, vocês provavelmente vão participar, depois, né, com o documento que vocês vão produzir aí para ser apresentado lá na COP26, vocês vão vivenciar essa questão, essa parte dos pronunciamentos, né? Na reunião plenária, tanto na reunião plenária inicial quanto na final, tem um momento ali, e aí tem outras ocasiões em que se faz umas reuniões dentro das 2 semanas, tem algumas outras ocasiões que se faz um stock take, que é uma reunião para ver onde estão os trabalhos, né? E tem também um outro segmento de reunião que eles chamam de segmento high level, que é de alto nível, que é quando aí sim vem os ministros, vem os presidentes, vem os primeiros ministros, né? Para falar de uma forma mais, para passar uma mensagem política de como aquele país enxerga que deve ser as negociações e qual é a posição dele em relação a determinados temas das negociações. Então, isso é super importante para criar ali para dar mais ânimo, né, ambição ali nas negociações, para elevar o nível das discussões. É muito importante que tenha essas figuras de liderança políticas ali, né, encorajando e muitas vezes até elas realmente estão envolvidas e elas provocam algumas reuniões mais privadas, né? Aí vai lá enfim, na época, pelo menos, do Acordo de Paris, o Obama, enfim, mas sei lá, você tem uma situação que vai o presidente lá da França vai conversar com enfim, o primeiro-ministro do Reino Unido e às vezes tem umas reuniões desse nível alto, assim, de liderança que podem ser super importantes para você ver realmente uma decisão ser tomada lá no final, né, para essas decisões acontecerem de uma forma mais ambiciosa, né, do que simplesmente ali o mínimo denominador comum que você pode atingir com 196 países, né? Então, às vezes, para elevar o nível da decisão, tem que ter algumas figuras políticas importantes ali para mobilizar uma maior ambição. E aí, como eu disse, tem, então, as plenárias depois se quebra para grupos menores de discussão, né? Não sei se vocês reconhecem aqui essa pessoa, tem uma moça ali de cabelo preso, com uma camisa meio azul clara, conversando com um moço de blazer bege, né? Qualquer semelhança com esta pessoa que vocês estão vendo na tela agora não é coincidência, essa era eu aí, essa reunião que vocês estão vendo foi uma reunião que aconteceu numa pré-COP, antes de... agora estou tentando lembrar, isso foi antes de Katowice, na Polônia. Essa foi uma reunião para discutir o Comitê de Compliance do Acordo de Paris, que é uma das dezenas de assuntos que existem nessa grande agenda de reunião. E aí, então, vocês estão vendo que essas reuniões menores, às vezes, são realmente menores, né? Porque você pensa, acontecem tantas reuniões ao mesmo tempo, e aí, nessas horas, é que a ajuda internacional para os países pobres, né, em termos de ajudar na negociação mesmo, é tão importante, porque você imagina que acontecem essas dezenas de reuniões ao mesmo tempo, as delegações dos países mais pobres, elas não têm gente para acompanhar isso tudo, né? Então, assim, realmente os países, principalmente os países mais vulneráveis, eles precisam tomar algumas decisões sobre quais são os temas que são realmente importantes para eles, e aí se dividir como possível para acompanhar essas reuniões. Felizmente, para isso, como a gente vai ver na sequência, tem blocos de negociação que se formam para os países poderem se ajudar nesse acompanhamento das reuniões, né, para que se multipliquem aí os braços de acompanhamento. E essas reuniões acontecem muitas vezes
em qualquer lugar mesmo, inclusive no corredor, né? Porque pensa, tem 2 semanas para essa negociação acontecer. Em 2 semanas tem que sair uma decisão. Se não sair uma decisão em 2 semanas, é como se tivesse perdido um ano inteiro, né? O planeta inteiro está perdendo um ano de negociações de implementação da agenda climática, né? A temperatura da Terra vai ser impactada por uma falha em se conseguir negociar alguma coisa nessas 2 semanas. Então, a verdade é que se alguma questão não pôde ser acordada entre todo mundo naquela reunião, tem que se dar um jeito de fazer uma outra reunião. E às vezes não tem sala para todo mundo, porque o espaço, por mais que seja um espaço amplo, na COP que teve na Varsóvia em 2013, eles fizeram uma reunião, acho que foi o maior ambiente de COP que eu já fui. Eles fizeram a reunião num estádio de futebol gigantesco. Era um horror, assim, para conseguir percorrer todo o espaço da COP, você precisava de umas 3 horas, porque era gigante o ambiente. Mas realmente, aí não faltava sala para ninguém. Agora, às vezes, você não tem esse espaço, né, essa condição de ficar ali numa sala o dia inteiro discutindo. Não, porque tem que ter, as pessoas reservam as salas para poderem fazer essas reuniões. Né? Então, a reunião acontece em qualquer lugar. O importante é que, em 2 semanas, você tem que chegar num acordo com 196 países sobre todos os pontos. E muitas vezes você não consegue chegar num acordo nessas 2 semanas, mas não significa que você não possa lá no final, no último minuto, quando está todo mundo já no plenário, está o presidente sentado ali e ele não consegue bater o martelo com relação a alguma questão, porque ainda tem algum país que discorda, aí a gente vê acontecer um negócio muito legal, que é assim, aí os delegados, eles vão tentar negociar ali na hora mesmo, né? Eles vão para um cantinho, se juntam ali num cantinho e vão discutir o texto. Ah, mas e se eu mudar essa palavra aqui? Você concorda? Ah, mas e se a gente, então, e se a gente postergar essa discussão para o ano que vem, então? E aí vai se tentando fazer um arranjo ali na hora, tudo para não perder a oportunidade de fechar uma decisão naquele momento, que é uma coisa muito prejudicial para toda a humanidade, né? Sem exagero aqui.